Há traumas que não cabem apenas na mente. Eles se alojam no nosso corpo em memórias profundas que se manifestam em sensações, dores, padrões emocionais e reações automáticas. Segundo o livro O Corpo Guarda as Marcas, do psiquiatra e pesquisador Bessel van der Kolk, o trauma ele não está apenas na mente, ele fica impresso no cérebro e no corpo, reconfigurando fisicamente o nosso modo de sentir, reagir e habitar o mundo. Eu sou Simone Dornelles, psicoterapeuta, e nesse vídeo vamos falar sobre essa complexa paisagem interior com exemplos de pessoas que guardaram as suas marcas, inclusive celebridades, para inspirar compreensão, empatia e força transformadora. O trauma interrompe o tempo. Ele se reproduz em flashbacks, hipervigilância, dissociação e reações automáticas. O corpo reagindo a memórias fragmentadas como se ainda estivesse em perigo. As terapias bottom-up, que é de dentro para fora, como a yoga, o teatro, MDR e neurofeedback, tratam justamente essa ligação corpo e mente. Elas atuam no nível físico, permitindo que as sensações sejam acolhidas, reguladas e transformadas. Existem vários tipos de trauma. Vou te dar aqui alguns exemplos. O trauma agudo. O trauma agudo é aquele trauma causado por um único evento chocante, inesperado e intenso, como um acidente de carro, um assalto, um episódio de violência física ou sexual, um incêndio, um desastre natural ou um atentado. Os sintomas mais comuns são flashbacks, pesadelos, ansiedade extrema e até crise de pânico. O corpo em estado sempre de alerta e tem uma dificuldade em confiar ou se sentir segura. No corpo, o sistema nervoso ele entra em modo de sobrevivência, de luta, fuga ou congelamento. E eu sei disso porque a minha mãe já passou por um assalto à mão armada e depois disso ela desenvolveu uma crise de pânico em que nunca mais ela conseguiu sair sozinha, nem para ir no mercadinho da esquina, porque também foi justamente onde ela sofreu o assalto. Levou anos para conseguir superar e mesmo assim superou parcialmente, pois ela não tratou como ela deveria. Trauma crônico. O trauma crônico é o resultado de exposição repetida e prolongada a situações traumáticas, como, por exemplo, violência doméstica, abusos emocionais constantes, bullying recorrente, negligência emocional na infância, relacionamentos abusivos. Os sintomas mais comuns são dissociação, que é a sensação de estar fora do corpo, depressão profunda, ansiedade generalizada, dificuldade de regular emoções ou confiar em si mesma, sentimento crônico de vergonha ou culpa. No corpo, o trauma vai se somatizando, podendo surgir fibromialgia, dores recorrentes, enxaquecas, problemas intestinais, doenças autoimunes e entre outros. Trauma de desenvolvimento ou trauma infantil. São traumas que ocorrem na infância ou na adolescência, em fases em que o cérebro ainda está se desenvolvendo. Por exemplo, negligência afetiva, falta de cuidado ou proteção dos pais, testemunhar a violência entre adultos, ser criado em ambiente inseguro, instável ou tóxico. E as consequências são problemas de identidade e autoestima, dificuldade de formar vínculos saudáveis na vida adulta, tendência a entrar em ciclos de abuso. No corpo, o sistema nervoso aprende a viver em alerta constante, mesmo na vida adulta, e se esgota o organismo e o cérebro. O trauma complexo. O trauma complexo é a combinação de traumas prolongados, muitas vezes desde a infância, que afetam profundamente a personalidade e o senso de identidade. As características mais comuns são confusão constante entre o perigo e afeto, como a mar quem te machuca, sentimento de não pertencimento, crises de pânico, vergonha tóxica, autossabotagem,
alterações de humor intensas. No corpo e na mente, o trauma complexo ele afeta várias áreas ao mesmo tempo. A identidade, vínculos, regulação emocional e senso de realidade. O trauma transgeracional. Esse trauma são traumas herdados emocionalmente de gerações anteriores, muitas vezes sem que a pessoa saiba conscientemente. Por exemplo, filhos de pessoas que viveram guerras, ditaduras, migração forçada, escravidão, pobreza extrema ou abuso, famílias com padrões de silêncio, repressão emocional ou violência que se repetem. E como se manifesta? Medos sem causa aparente, sensação de carregar algo que não é seu, padrões que se repetem de geração em geração, como violência, abandono, baixa autoestima, submissão. Na psicologia e neurociência, estudos de epigenética mostram que o estresse pode alterar a expressão genética e ser transmitido. Trauma relacional é o trauma causado em relações de vínculo profundo, como pai, mãe, parceiro, amigos íntimos ou terapeutas. Suas principais características são quebra de confiança, sentimentos de traição, abandono ou manipulação emocional, crises de identidade, tipo, quem sou eu se eu fui traída por quem mais eu amava? Pode gerar ambivalência emocional, amar e odiar a mesma pessoa e se sentir culpada por isso. Trauma social ou coletivo é quando um grupo inteiro vive experiências traumáticas, muitas vezes associada a opressões estruturais, por exemplo, racismo, machismo, LGBTfobia, violência policial, pobreza extrema, exclusão social, catástrofes públicas como pandemias, genocídios, guerras. No corpo e na alma, os sintomas são a sensação de invisibilidade ou desvalorização, medo de existir ou se expressar plenamente, sentimento de raiva contida ou tristeza coletiva. Existem muitos outros traumas, menos falados, mas também tem alguns que são bem reais, como o trauma médico, por exemplo, que é causado por experiências traumáticas em hospitais, partos violentos, erros médicos ou cirurgias invasivas sem acolhimento emocional. O trauma migratório, que é viver forçadamente em outra cultura, longe da sua língua, da sua família e das suas referências, que é muito comum entre refugiados, imigrantes e filhos de imigrantes. Nem todo trauma ele é uma cicatriz visível. Às vezes, ele vive em sorrisos que forçam alegria, em corpos que nunca relaxam e em mulheres que aprenderam a sobreviver antes mesmo de aprenderem a viver. Temos muitos exemplos de pessoas famosas e não famosas que viveram traumas marcantes, sob diferentes formas, físicas, emocionais e psicológicas, e que abriram os seus corações para falar sobre essas experiências de forma inspiradora. Temos exemplo da Lady Gaga, que falou que aos 19 anos sofreu abusos sexuais e que o trauma reapareceu anos depois como dores crônicas no corpo, a fibromialgia, resultado da resposta ao trauma não processado. A atriz Charlize Theron, ela presenciou o homicídio do seu próprio pai por sua mãe, em legítima defesa, mas foi um evento traumático de impacto e quase mítico, que gravou no seu corpo uma combinação de alívio, culpa, sobrevivência e medo. A cantora Anitta também, há um tempo, ela compartilhou publicamente ter sofrido violência sexual na adolescência, um trauma que impactou profundamente a vida dela. E uma entrevista, não lembro agora onde, ela declarou que faz muito tempo que ela parou de achar que isso era culpa dela, ressaltando a sua jornada de autocompaixão e cura. Ela expressou que compartilhar a sua história era como ela diz, puta de um abraço para outras mulheres que sofreram algo similar. A apresentadora Ana Furtado, ela enfrentou depressão pós-parto em 2007, apesar de viver um momento aparentemente feliz.
casamento, maternidade, uma carreira estável. Ela revelou que ela chorava compulsivamente e não se sentia feliz. Ana enfatizou a importância de reconhecer esses sinais e buscar ajuda, especialmente para as mulheres nessa fase de vida. Uma outra atriz bem renomada, que é a Adriana Esteves, passou por um quadro grave de depressão lá no início da sua carreira, após ela receber grandes críticas por uma atuação na novela Renascer em 1993. Após anos de tratamento e suporte, ela retornou com força e se tornou uma das atrizes mais respeitadas da televisão brasileira. E existem muitos mais casos de pessoas não famosas e famosos que passaram por traumas. E o que essas pessoas e essas histórias nos dizem? E o que o trauma nos ensina? O trauma, ele é universal e invisível. Qualquer pessoa comum ou celebridade, ícones de força e glamour, carregam memórias que o corpo recusa esquecer. O corpo, ele fala em linguagem sensorial. A dor crônica, insônia, flashbacks e ansiedade são manifestações reais de uma memória biológica, não são frescuras ou fraquezas. Transformar traumas em propósito de cura nos trazem como exemplo que é possível viver com profundidade, arte e missão, apesar da dor e às vezes por causa dela. Existem muitas pessoas que sofreram ou sofrem todos os dias caladas e não conseguem pedir ajuda. Eu mesma já fui uma dessas e já me curei de alguns traumas e ainda estou em processo de cura de outros, porque tem traumas que são difíceis de curar. Eles levam tempo, mas com fé, determinação, resiliência e ajuda profissional e força de vontade, nós conseguimos. Traumas, eles deixam marcas reais, mas a cura é possível com apoio, com escuta, terapia e expressão. Você não está sozinho nessa luta. A sua dor é real e a sua voz importa. Compartilhe a sua história, busque ajuda, fortaleça a sua vida. Se você sobreviveu, a sua vida importa. E o mundo precisa do que você pode trazer. E se esse vídeo te tocou, compartilhe com alguém que você acha que está precisando de saber mais sobre esse assunto. E aproveita, se inscreve no canal, curte e deixe seu comentário aqui. Qual desses traumas citados aqui no vídeo você passa ou já passou? Ou tem algum outro que a gente não citou? Também pode comentar. Fiquem com Deus e gratidão. Até o próximo vídeo.